rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Alô, internautas, amigos que acompanham a Rádio Brasil Espírita de Maceió. Estamos de volta com o programa O Evangelho e Sua Simplicidade, onde nós focalizamos uma das obras básicas de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estaremos hoje fazendo os nossos comentários sobre o capítulo 4 dessa obra, que é intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo é muito importante para nós porque ele representa um dos princípios básicos, do Espiritismo, a lei da reencarnação ou da pluralidade das existências. Então nós encontramos nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo a fundamentação no Novo Testamento, para compreendermos a lei da reencarnação, das idas e vindas. E Allan Kardec, ele separa aqui alguns trechos, alguns versículos. Um deles, que é de Mateus e é também de Marcos, que Jesus estava chegando em Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, perguntando, o que dizem os homens a respeito dele próprio. E aí, quem dizes que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus então, se dirigindo a Pedro: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro disse: vós sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus respondeu: bem-aventurado sois, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne e nem o sangue quem vos revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Nesse diálogo muito interessante, nós encontramos o seguinte relato, o significado desse relato. Os judeus esperavam o retorno dos profetas. Então eles imaginavam que os profetas estariam fazendo a ressurreição, reaparecendo, ressurgindo. E até João Batista, que tinha sido morto pouco tempo antes. Mas Jesus, verificando e chamou atenção para esses aspectos, e de repente ele se dirige a Pedro. E aí Pedro: vós sois o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu que, na verdade, aquele era um processo de inspiração, porque não foi nem a carne que revelou, mas foi, na verdade, ele foi intérprete na realidade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, ali aconteceu um fenômeno de inspiração, ou uma manifestação de ordem mediúnica, que Pedro foi o intermediário e identificou o Cristo como não sendo a reencarnação, o retorno de nenhum dos profetas. Então, por si só, esse versículo, registrado por Mateus e registrado por Marcos, esses versículos já são muito interessantes, porque já falam de uma tradição, de uma expectativa que tinha na época do retorno dos profetas. Pois bem, mais à frente, Allan Kardec coloca outro trecho e que é extremamente interessante. É um trecho do Evangelho de João, vários versículos, onde um homem importante entre os fariseus, chamado Nicodemos, senador dos judeus, então ele tinha um destaque político naquela época e religioso, foi encontrar Jesus. Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir e como um doutor,
porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. E Jesus respondeu-lhe: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa resposta de Jesus foi forte, foi marcante. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E acontece que o registro feito por João dá prosseguimento, porque Nicodemos não entendeu. E perguntou assim, mas como pode nascer um homem que já está velho? Pode entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu, em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus não estava falando de um mero renascimento no sentido de uma melhoria, de uma reformulação, de uma reforma íntima, né? Esse reaparecer não era sinônimo de mera reforma íntima, porque Jesus deixou muito claro, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, não vos espantais que eu vos disse, que é preciso nascer de novo. Então é interessante que Jesus deixa muito claro que era necessário nascer da água e do Espírito. A água simboliza, na verdade, aqui nesse versículo de João, o princípio das coisas materiais. Na época de Jesus, né, imaginava-se que a água seria a origem de tudo. Então, quando dentro dos conceitos filosóficos e das tradições daquela época, para a origem, para a base, a água era o sinônimo, era a referência. Então, nascer da água significa nascer das questões dos elementos de ordem material, de ordem corpóreo. Então, a água aqui simboliza, sim, o renascimento corpóreo. E do Espírito. Renascer do Espírito, aí significa sim o aprimoramento, né? O processo educativo do Espírito. Mas como que isso vai acontecer? Vai acontecer juntando as duas coisas. Então era necessário renascer do corpo e renascer do Espírito. Era necessário então ter um novo corpo e era necessário que nessa nova oportunidade houvesse a reforma íntima, houvesse o aprimoramento, houvesse o processo educativo. Então fica muito claro nesse diálogo que prossegue, né, que Jesus estava se referindo à ideia das vidas sucessivas e da reencarnação. Então, para nós, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 4, nós já encontramos nesses dois trechos, né, que nós citamos aqui do Novo Testamento, subsídios, fundamentos importantes para nós justificarmos a reencarnação com base em Jesus. Mas há outros trechos do Novo Testamento, né? Quando certa feita apresentaram um homem cego a Jesus, né, pedindo que ele o curasse. E o que Jesus falou? Que na verdade ele não era cego por causa do pai ou por causa da descendência, né? Então vejam bem, ele estava se referindo também à lei de causa e efeito. Então é muito importante para nós verificarmos que nesse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o nascer de novo, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que nós encontramos aí já na ideias do cristianismo, embora vaga, embora genérica, as ideias relacionadas com as vidas sucessivas ou as reencarnações. Mas Allan Kardec prossegue nesse capítulo
e ele passa a falar que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. Porque muitas pessoas podem imaginar, ué, se nós vivemos muitas vezes, nós reencarnamos, então a família não se mantém. Ao contrário, os espíritos nos falam, e Kardec já comentava isso, que na verdade a reencarnação, ela mostra que nós vamos nos aprimorando, e muitas vezes nós podemos reencarnar ou renascer dentro de um ambiente familiar semelhante àquele que nós já tivemos em vidas passadas. Uma questão aí de acertos, né? De lei de causa e efeito. Mas nós podemos também reencarnar em outros ambientes, aumentando esses laços. Então é isso que Leon Denis, um pensador espírita que viveu e publicou livros na época e em seguida Kardec, ele diz que na verdade a reencarnação, ela quebra aquele conceito de clã fechado, de família, né? Que muitas pessoas ainda pensam dessa maneira, né? E quantas guerras e quantas disputas ocorreram em várias partes do mundo de famílias, né? Querendo dominar uma região, ser o dono, ser o proprietário, ser o político influente, né? Que manda e desmanda naquela região. A reencarnação quebra com tudo isso e mostra que muitas vezes nós podemos renascer ou reencarnar lá do outro lado, né? Para aprender as consequências de nossos atos de uma vida anterior. E assim é que ocorre o progresso. Então a reencarnação, ela quebra o conceito de clube fechado, quebra o conceito de clã fechado, mas mostra que nós vamos aumentando os nossos laços familiares de ordem espiritual e não apenas de ordem material. Então nós não temos que pensar em família apenas consanguínea, né, corpórea, mas aí nós começamos a entender que também existe uma família espiritual. E nessa família espiritual nós vamos aumentando esses nossos laços à medida das diversas reencarnações. A propósito, os romances espíritas, né, tratam, né, de muitos casos, muitos exemplos interessantes que exaltam essas idas e vindas do espírito. Por exemplo, os romances históricos, né, escritos pelo espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, desde há 2000 anos, né, mostrando o senador Públio Lentulus, na época de Jesus. Esse mesmo senador, ele reencarna depois na posição de um escravo sábio que foi liberto, né, mais de uma vez nessa condição, e aparece essas cenas na sequência dos romances, 50 anos depois, Ave Cristo, até os momentos em que ele está se preparando já para a compreensão das leis e da prática das leis de Deus, inclusive no ambiente religioso. Então, os romances históricos, psicografados por Chico Xavier, assinados por Emmanuel, são exemplos, né, dessa trajetória de natureza espiritual. Então, através das várias vidas, das várias reencarnações, que o espírito vai progredindo, vai aprimorando. Então, na verdade, nós todos estamos sujeitos à lei de evolução, à lei de progresso, né? O lar é um cadinho depurador, o lar é onde nós estamos agora. Então nós temos que aproveitar a família corpórea, consanguínea que nós temos no momento, justamente considerando que somos seres imortais, com o compromisso de irmos nos educando do ponto de vista moral e espiritual. Os romances também psicografados por Ivone Pereira, ela relata, né, várias reencarnações dela própria, né, que em vários momentos ali da Europa, da França, Portugal, mostrando as dificuldades, as lutas, sempre buscando a oportunidade de dar um passo à frente na senda do progresso. É esse o objetivo da reencarnação. Então Allan Kardec, ele comenta todas essas questões nesse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive,
o espírito São Luís, ele comenta também, né, sobre os limites da reencarnação, que não tem propriamente um limite. Nós vamos nos aprimorando e tendo chances de aprimoramento. Mas ele comenta também aqueles espíritos encarnados que cumprem essa tarefa de buscar melhoria, de buscar um passo à frente na senda do progresso. Na verdade, aqueles que cumprem com zelo essa tarefa vencem mais rapidamente e menos penosamente. Seus primeiros degraus vencem, na verdade, aquele processo todo de dificuldade, de aprendizagem, de iniciação, e gozam desses frutos, dessas consequências. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu adiantamento, e assim que por sua obstinação podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna muitas vezes um castigo. Então é interessante lembrarmos que a ideia da reencarnação das vidas sucessivas é que nós vamos compreender a bondade e a justiça de Deus, nosso Pai. Ele não pune, ele não segrega, ele não julga, ele dá oportunidades. E nós temos essas oportunidades. É a misericórdia divina para que possamos aprender a nos esforçar, a compreender o valor do bem e de colocar em prática as propostas do bem no mundo em que nós vivemos. Aí sim, então, tem razão todos os ensinos morais de Jesus e os próprios ensinos de Jesus que emanam das bem-aventuranças, elas ficam mais fortalecidas e compreensíveis, as bem-aventuranças, quando nós sabemos que nós somos espíritos imortais e sujeitos a várias vidas ou às reencarnações. Ou seja, aventurança significa aventura, significa destino. E isso não se cumpre numa única existência, num único momento, né, reencarnatório, mas é no conjunto. Então aí nós vamos compreender a beleza, né, da justiça, da paternidade divina que o Espiritismo nos descerra, mostrando que todos nós somos viajores da eternidade. Ninguém está condenado, ninguém está esquecido, ninguém está perdido. Lembremos, por exemplo, da parábola da ovelha perdida, que ela seria buscada pelo pastor e até pelo cão, né, para voltar ao redil. Assim somos nós, espíritos que erramos em vidas anteriores. Agora renascemos, reencarnamos e temos uma nova oportunidade. E assim nós somos realmente iguais perante Deus, nosso Pai, expressão maior da bondade, da paternidade e da misericórdia. A reencarnação é tão importante que quando Allan Kardec, o nosso codificador, desencarnou, ele foi sepultado num cemitério de Paris, de Montmartre. Um ano depois, resolveram trasladar os seus restos mortais para um cemitério histórico, famoso de Paris, que é o de Père-Lachaise. E lá construíram um dome, né? Aquelas colunas de pedra e com uma cobertura de pedra. Aí os amigos dele resolveram inscrever nessa lápide superior, na pedra superior, uma frase que não é de Kardec. Foram os seus amigos que escolheram essa frase. Diz o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda e progredir incessantemente. Essa é a lei. Então, essa frase que foi colocada no túmulo, no dolmen de Kardec, no cemitério de Père-Lachaise, em Paris, ela sintetiza tudo o que nós estamos falando até agora, né? Das vidas sucessivas, o mecanismo das reencarnações, o mecanismo de aprendizagem, de evolução, de aperfeiçoamento espiritual. Então, renascer ainda e progredir incessantemente, progredir sem cessar. Essa é a lei.
Então, nós espíritas somos, na verdade, beneficiados por instruções espirituais tão belas, né, que nos detalham, né, que nos aprofundam aqueles ditos de Jesus de uma forma genérica, há 2000 anos, aos seus discípulos. E foi essa mensagem que ele deixou, né, muito clara àqueles que o seguiam naquela oportunidade, quando ele interrogou aos discípulos e eles achavam que ele era a volta de um dos profetas, como diziam as profecias, e ele disse que não, e concordou com Pedro que ele foi o intermediário do alto, né? Identificando como filho de Deus. E é interessante que nos outros versículos que nós comentamos, o diálogo de Jesus com Nicodemos também é muito claro que é necessário renascer da água e do Espírito. Então nós estamos agora, né, como detentores do conhecimento espiritual, tendo a certeza de que nós somos espíritos imortais pelas identificações espirituais, pelas manifestações mediúnicas que ocorrem, e através das comunicações e através dos vários tipos de mediunidade, também nós temos as informações sobre o ciclo da vida, que é uma vida perene, é uma vida eterna. Ora nós estamos no mundo espiritual, ora nós estamos no mundo corpóreo, um espírito animando um corpo, um espírito encarnando, né, aqui na Terra. Esse é o processo da reencarnação. Esse é o mecanismo das vidas sucessivas. Nós deixamos, portanto, a todos vocês, amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, essas reflexões. Vamos aproveitar a nossa existência. Vamos aproveitar essa oportunidade bendita oferecida por Deus de estarmos aprendendo, nem sempre de uma maneira fácil, no ambiente em que nós nos encontramos, mas é aquilo que nós merecemos, é aquilo que nós precisamos dentro da lei de causa e efeito. E isso tudo faz parte de um processo de aprendizagem. Lembremos de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vamos, através das várias existências, das várias reencarnações, adquirindo maiores parcelas de conhecimento, diríamos, maiores parcelas de verdade, e assim é que nós vamos evoluindo e aprimorando os nossos espíritos. Até um próximo programa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo.